Diletos irmãos e irmãs, graça e paz vos seja concedida abundantemente pela Páscoa que nós católicos celebramos, penhor de nossa fé, estrado de nossa caminhada e razão da nossa confiança em Deus. A liturgia da igreja no dia de hoje vem de uma riqueza estupenda, de modo que o meu ethos de pregador me instiga a fazer uma pregação muito apurada, para que possa saborear o que o Senhor nos quer dizer, ser instruído pela palavra que Deus me dirige e assim instruir vocês na fé, na tradição, na eclesiologia da Santa Mãe Igreja. Primeiro, nós temos que dividir o Evangelho em dois blocos para a gente fazer uma boa prédica hoje. Primeiro, a ressurreição e depois o amor de Pedro por nosso Senhor. No primeiro momento, nós temos uma das mais impressionantes aparições de nosso Senhor. Ele aqui se apresenta aos discípulos, quando os discípulos estão sem saber o que fazer. O seu Senhor, o seu Deus, a garantia de suas vidas, agora não estava mais com eles. E como que em um ímpeto angustiante, agoniado, São Pedro diz: eu vou pescar. Como se quisesse dizer assim: olha, eu estou com a cabeça cheia. Eu quero me desligar um pouco disso tudo. Só que os apóstolos ali, amigos, subordinados, ministros, tal qual Pedro, como que dissessem assim: não podemos deixar ele sozinho, vamos. E respondem a ele: nós vamos contigo, também nós vamos. Ou seja, não é hora da gente se dispersar, não é hora da gente estar separados, vamos ficar juntos. E vão, querem pescar a noite toda, não conseguem pescar nada, e voltam à margem, ali, meio que desiludidos, tristes, porque nem a pescaria deu certo. Só que aqui eles encontram alguém no amanhecer do dia. Vejam que João é fenomenal. João diz aqui, olha, já tinha amanhecido o dia. E Jesus estava de pé à margem, mas os discípulos não reconheceram. Os discípulos não sabiam que era ele, porque agora o Senhor estava com um corpo glorioso, agora o Senhor estava ressuscitado, e aquele homem, como que grita, perguntando se eles têm alguma coisa para comer. Moços, tendes alguma coisa para comer? E o texto nos diz que eles disseram não. E Jesus vai dar uma ordem: lançai a rede à direita da barca e achareis. É bem verdade que o Evangelho segundo João, ao narrar essa aparição, não coloca um detalhe extraordinário colocado por Lucas quando narra a mesma aparição. Lucas nos diz que eles disseram a Jesus assim: em atenção à tua palavra,
vamos jogar as redes. Ou seja, nós não queríamos jogar, mas o Senhor está mandando, nós iremos jogar, iremos lançar as redes. E eles lançaram e pescaram uma grande quantidade de peixes. E aí João diz, de um modo muito simples, né, que estavam mais ou menos a 200 metros da margem. Observem que aqui nós já temos a primeira lição da missa de hoje. É preciso obedecer a palavra de Deus. É preciso obedecer aquilo que o Senhor, o bom Deus, nos diz. É preciso levar em alta conta a palavra de Deus. Nós encontramos hoje em dia tantos que se dizem cristãos, mas não obedecem à palavra do seu Senhor. Não levam em conta o que o Senhor diz. Meus irmãos, a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus para nós cristãos é oriente. Ela nos orienta. A palavra de Deus tem por objetivo nos fazer felizes, nos realizarmos e alcançarmos a salvação. Quem quer ser feliz tem que dar ouvidos à palavra de Deus e buscar corrigir algo que está fora de harmonia e tentar se corrigir e buscar viver em harmonia com a palavra de Deus. Aquele que busca viver em harmonia com a palavra de Deus tem paz no coração. Por quê? Porque usufrui da paz dada por Jesus após a sua ressurreição. E eles aqui entendem, eles aqui compreendem que é preciso escutar o que o Senhor diz, não com ouvido de mercador, mas é preciso ouvir o que o Senhor aqui nos diz, com ouvidos de discípulos. É por isso que a liturgia da igreja é tão sábia nos seus ritos. E desde tempos imemoriáveis, no momento em que se proclama o Evangelho, o cristão está de pé, de prontidão, escutando a voz do seu Senhor. Vejam que a primeira leitura nós escutamos sentados, o salmo cantamos sentados, a segunda leitura escutamos sentados, mas na hora de escutarmos o Evangelho, nós estamos de pé, de prontidão, escutando o nosso guiador, escutando o nosso guia, nosso Senhor, que está aqui nos instruindo com palavras de eternidade. Só que o texto santo nos mostra a atitude daquele que ama. Ninguém ali percebeu, mas João, o discípulo que o Senhor amava, assim ele mesmo se chama, ele olhando o sinal, ele vendo a pesca milagrosa, de imediato ele conclui no seu coração, só pode ser ele, e grita, Dominus est, é o Senhor. Por quê? Porque muitas vezes, ao longo das nossas vidas, nós só somos capazes de reconhecer o Senhor se nós muito amarmos a Deus, com amor apaixonado, com amor eloquente, com amor transformado em ações, em atos no dia a dia de nossas vidas, com amor transformado em apologia, ou seja, em defesa da fé. E aqui, João nos ensina que para reconhecer o Senhor é preciso muito amá-lo,
reconhecer o Senhor, minha gente, na hora das bênçãos. Quantas bênçãos vocês recebem todos os dias e eu também. Quantas bênçãos nós recebemos e quem nos deu? O Senhor. Quantas graças nós recebemos e quem nos concede? O Senhor. Quantas permissões que muitas vezes nós não entendemos, mas quem permite algo que nos ensina na dureza é o Senhor. Então é preciso que nós busquemos perceber o Senhor em nossa vida, a sua ação no nosso viver. Só que mais uma atitude nos chama a atenção. Simão Pedro, quando ouviu João dizer, se vocês olham aqui, Simão Pedro, ou melhor, João, não vai dizer aqui no texto, palavras jogadas ao vento, é o Senhor. Não, ele diz a Pedro, é o Senhor, Pedro. E Pedro ali vai se vestir, porque estava nu, e vai se atirar ao mar. Se atira ao mar aqui, porque corre mais uma vez ao encontro do seu Senhor. Ele vai ao encontro do seu Senhor. Ele vai aqueles 200 metros para perto dele, para contemplá-lo. E agora olhar que aquele que ele entregou sua vida, aquele que ele confiou, aquele que ele temeu perder como amigo e estava angustiado, sabia que agora estava ali. E ele vai ao encontro olho no olho. O texto não diz o que Pedro fez. O texto nos diz que os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. E, logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. E Jesus disse, olha, trazei alguns dos peixes que apanhastes. E agora, aí Pedro volta à cena. Então Simão Pedro sobe ao barco e arrastou a rede para a terra. Quando o Senhor pede, Pedro em prontidão obedece. Aqui nós temos outro ensinamento. O ensinamento de que todas as vezes em que o Senhor, o bom Deus, nos exorta, nós temos que obedecer. Temos que nos esforçar para obedecer o que Deus nos diz. Por quê? Porque a palavra de Deus é garantia de eternidade para nós. E Jesus chama, vinde comer. E os discípulos agora vão comer com o Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, o que nós vemos no Evangelho hoje é aquilo que a nossa vida de fé nos faz viver todos os dias. Nós primeiro reconhecemos que é Ele. E temos a mesma atitude de Pedro, que foi ao encontro dele. E a gente aqui nos permite abrir um parêntese e dizer que Pedro ficou ali abobalhado, olhando o Senhor, não disse uma palavra. Quem sabe o remorso do arrependimento de ter negado o Senhor bateu no seu coração e ele ficou quieto. Por quê? Porque Pedro sabia que o amor que ele tinha por Deus era muito maior, mas muito maior do que aquela negação fajuta de um coração temeroso que temia pela própria vida. Pedro sabia e confiava no seu Senhor, no seu amigo, no seu chefe, que ele haveria de perdoá-lo. Por quê? Porque Pedro tinha consciência que ele amava o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua vida. E aqui
é algo que eu sempre digo a vocês. Os pecados que nós carregamos, é triste falar que nós carregamos, não é? Mas os pecados que nós cometemos devem ser menores do que o caminho correto, o amor que nós devemos viver e ter por Deus nosso Senhor. Lembrem que todas as vezes que eu falo isso aqui, eu sempre faço um gesto que as nossas virtudes, que as nossas qualidades, que a nossa santidade deve ser muito maior do que os pecados diminutos que nós carregamos. Eu sempre faço esse gesto. Se as virtudes, a nossa comunhão com Deus, estiver muito acima dos pecados ínfimos cometidos por nós, nós estamos no caminho correto. Mas se essa balança estiver ao contrário, nós precisamos nos converter e mudar de vida com urgência. É o que nós fazemos. Pedro adora o Senhor e depois come. É o que nós fazemos na missa. Nós escutamos o que o Senhor nos diz. Nós adoramos nosso Senhor na Eucaristia e depois nós nos alimentamos de Deus. Um alimento salutar de eternidade. Muitos ainda não entenderam a Eucaristia e muitos vivem sem a Eucaristia. Muitos ainda não dão valor à Eucaristia que deveriam dar na própria vida. É preciso comungar, é preciso corrigir o que não está certo, é preciso tomar parte no banquete celeste, banquete que dá vida, banquete que nos dá a força da igreja. E apesar das nossas infidelidades, o Senhor, o bom Deus, nos alimenta com o seu corpo e nos enche do seu poder, para que possamos vencer o pecado e estarmos todos os dias vivendo uma comunhão plena com Ele. Só que os discípulos aqui não se atreveram a perguntar quem era Ele, pois eles sabiam que era o Senhor. Nosso Senhor pega o pão, distribui o pão e fez a mesma coisa com o peixe. E aqui foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Só que a situação de Pedro ainda não se resolveu. Por quê? Porque Pedro negou nosso Senhor. Ele confiava no perdão de nosso Senhor, mas nosso Senhor queria deixar as coisas às claras, porque ele tinha negado. E depois de comerem, depois que nosso Senhor cuidou deles, nosso Senhor agora vai acertar as contas com Pedro. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta, óveas meas, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro ficou triste. Por quê? Porque Jesus perguntou 3 vezes se o amava. Ora, Pedro negou o Senhor 3 vezes. Para resolver a situação, devia ele também agora provar diante dos outros que ele
amava o Senhor, mas que a todos, porque chefe da igreja. E Pedro se entristece e diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. É claro, meus queridos irmãos, que o Senhor sabe de tudo. É claro que o Senhor sabe e conhece o nosso coração como ninguém conhece. E não adianta ninguém dizer que ama a Deus e faz tudo errado. E não adianta ninguém dizer que tem o coração em Deus e tem mais o coração no mundo. Porque o Senhor tudo sabe. E as palavras de Pedro aqui depõem a favor dele mesmo. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Minha gente, será que eu, nos meus 12 anos e 10 meses de sacerdócio, eu posso dizer assim: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo? Será que vocês, que são batizados, há tantos anos dentro da igreja, podem dizer a nosso Senhor assim: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, tu sabes o meu esforço para ser teu, tu sabes o que eu faço para provar dia após dia o meu amor por ti, tu sabes tudo. Será que todos nós podemos dizer isso? E de verdade aqui provar que a nossa vida é um canto perene de louvor a Deus? Será que essas palavras aqui de Pedro, nós podemos professá-las do âmago do nosso ser, com um amor tão grandioso, que nos faz, apesar das dificuldades, dos problemas, do esvaziamento aqui ou acolá, será que nós podemos dizer todos os dias: Senhor, apesar de tudo, apesar de te negar, apesar de não ser fiel como deveria ainda, tu sabes que eu te amo, tu sabes que tu és a razão da minha vida, tu sabes, Senhor, que o que eu tenho de garantia do meu viver é o teu amor. E isso nos faz nos aproximarmos cada vez mais de nosso Senhor. E termos a certeza de que não estamos sozinhos. Que o amor que Deus tem por mim e tem por vocês é um amor único, da proporção e na intensidade que ninguém pode nos amar assim. Por quê? Porque mais que alguém te ame neste mundo, é um amor humano. E o amor que Deus tem por nós é um amor divino. E ninguém consegue amar na proporção e na intensidade que Deus nos ama. E quem ama a Deus, quando peca, a consciência pesa. E quem ama a Deus, quando deixa de amar, o coração se esvazia. E descobre que em meio a este vale de lágrimas, as dificuldades desta vida, o sentido do nosso viver está em Deus. E Ele vai nos encantar uma vida toda. E Ele vai nos fazer nos sentir cada vez mais fascinados por Ele uma vida toda. E nosso Senhor diz: olha, Pedro, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Nós sabemos que aqui nosso Senhor está profetizando a respeito da morte que Pedro deveria morrer. E vocês lembram bem, os dois irmãos, André e Simão, Pedro, os dois irmãos aqui, eles vão morrer crucificados como nosso Senhor. André, Santo André, morre
numa cruz que é tipo um X, né? É a chamada cruz de Santo André, porque não se vê digno de morrer como seu Senhor. E Pedro, em um escândalo total, vai pedir para ser crucificado de cabeça para baixo. E assim morre, de cabeça para baixo, por quê? Porque tinha consciência de que não era o Senhor. Tinha consciência que era um dos discípulos que o Senhor mais confiava. Talvez o discípulo que o Senhor mais confiasse. João era o que ele mais amava. Mas eu não tenho dúvidas que Pedro era o discípulo que Jesus mais confiava. E por quê, Padre? Porque entregou a igreja, entregou todo o seu rebanho, entregou todo o seu legado de salvação nas mãos de Pedro. E lembrem que nosso Senhor vai dizer: Pedro, quando tu te superares na fé, confirma aos teus irmãos. E vejam que esse momento da história que nós vivemos nesse ano de maio de 2025, nesse mês de maio do ano de 2025, nós estamos vivendo um momento ímpar na história do povo de Deus. É um momento em que Deus deixou a igreja incompleta, porque falta Pedro. Nesse momento da história, nós não temos Pedro, nós não temos um Papa, que é para nós a garantia da ortodoxia doutrinal, da unidade com Cristo, da unidade da igreja. E a igreja reza, implora ao seu Senhor, para que envie o Santo Padre, o Papa, de número 267. Nós estamos esperando. E se Deus quiser, essa semana nós teremos. E aquele homem ali, suscitado por Deus, é a garantia da nossa fé. E todos nós somos chamados a amá-lo, porque Cristo assim colocou. Vocês parem para pensar como a igreja que nós fomos batizados, ela é encantadora, espiritual e santa. Está todo mundo esperando o novo Papa, o sucessor de São Pedro. E logo, quem sabe na terça-feira à tarde, ou na quarta-feira pela manhã, ou na quarta-feira à tarde, aqui no Brasil, nós venhamos conhecer o novo Papa. E aquele homem ali, antes, não conhecido mundialmente, se torna amado por toda a cristandade, e vai ser o rosto mais conhecido, mais divulgado, e a vida vai ser a vida mais vasculhada, e todo mundo quer saber de onde era, onde nasceu, quem era o pai, quem era a mãe, quem eram os irmãos, como surgiu a vocação. Em minutos, em segundos, será o rosto mais conhecido do mundo. Mas é por causa dele? Não. É por causa desse homem que vai ser suscitado por Deus para guiar a igreja? Não. Mas é por causa dele. Ele assim o quis. Que nós tivéssemos um ponto de unidade. Nós tivéssemos um ponto fundante ali da nossa fé. Olha, minha gente, quando a gente reza, vocês estão observando, quando nós estamos rezando a oração eucarística ali, que nós pulamos a parte que reza pelo Papa, porque vocês sabem que não existe missa que não esteja em comunhão com o Papa, aquele que ergue um altar distante do altar do seu bispo, que está em comunhão com o Papa, ergue um altar para o demônio, não é?
Assim nos diz Santo Inácio de Antioquia, né? Onde está a fé de Pedro, aí está a igreja, né? Ubi Petrus, ibi ecclesiae, né? Onde está Pedro, aí está a igreja. Mas dá uma tristeza muito grande no nosso coração. Saber que estamos em comunhão com o nosso bispo, estamos em comunhão com o colégio episcopal, ou seja, com os bispos do mundo todo, mas ainda está faltando aquele que diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aquele que nos diz assim, ali tem uma imagem de São Pedro, né, nessa lateral ali, perto da imagem de Nossa Senhora do Rosário. Aquele que diz assim: Senhor, eu te amo e quero que todos possam te amar como eu te amo. Então vamos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, fazermos esta experiência de Pedro, de amar ao Senhor o bom Deus e de dizer do fundo do coração: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu sou totalmente teu. E por fim, nós podemos dizer aos quatro cantos do mundo o que o apóstolo hoje nos vai dizer na segunda leitura do livro do Apocalipse. Olha, o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Mas isso daqui não é só teologia. Isso aqui deve acontecer nos nossos corações, todos os dias de nossas vidas. E depois da experiência do amor, nós podemos escutar como o Senhor vai dizer aqui a Pedro: segue-me. Mesmo conhecendo a fraqueza de Pedro, e o Senhor não desiste e diz: segue-me. Mesmo conhecendo a minha fraqueza e a fraqueza de vocês, o Senhor também não desiste e diz: segue-me. Por quê? Porque o Senhor não quer nos deixar abandonados, jogados à sorte do mundo, nas mãos de Satanás, mas com o coração ferido, com o coração machucado, de muitas vezes não conseguirmos responder à altura do amor de Deus. O Senhor nos olha nos olhos e nos diz todos os dias: segue-me. E nós não temos nada a fazer, senão simplesmente deixarmos tudo aquilo que nós não podemos carregar para amar a Deus e irmos todos os dias ao encontro dele de todo o nosso coração. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude, nos ilumine, que envie o novo Santo Padre o Papa, o 267º, né, Papa da Igreja, para que possa apacentar os cordeiros e que possa apacentar também as ovelhas do rebanho do Senhor, o bom Deus. Creio em Deus Pai,